Bom dia, alegria. Cá estamos nós, sexta-feira, dia 22, adoro o número 22. Os dois números formam um coração virados um para o outro. Hoje é o dia do amor. Hoje é o dia de grandes milagres, de coisas boas, de surpresas, oportunidades, materialização, realizar sonhos. Bora lá. Bora lá ter esta visão, este olhar com amor, olhar de anjo, olhar de Deus, ver as coisas positivas, as perspectivas positivas. Cá estou eu, Luís Paulo, life coach, hipnoterapeuta, licenciado em educação física, escritor e coach espiritual da abundância e da transformação. Então, ontem houve aqui umas falhas porque a bateria do iPad estava assim um bocadinho a dar as últimas e então vou repetir aqui o nosso tema, que é o ter e o ser. Ter e do ser. Portanto, este autor, Mário Catano, disse: em pequeno, adorava ir à casa de um amigo cujo pai ficava horas a contar histórias. Histórias sobre a sua própria vida em criança. Histórias sobre os sacrifícios que passou na infância e na adolescência. Fascinavam-me histórias à volta dos sapatos rotos, da fome, do que foi muita, não é? E do risco de aventurar a sair de uma aldeia para se tornar homem. Eram admiráveis a tenacidade, a sua determinação e a sua força de vontade. Todos nós temos histórias para contar, não é? Todos nós ouvimos histórias, se calhar, dos nossos familiares, os sacrifícios que eles passaram, como também falei de um tio meu do Algarve que, para fugir à tropa, ele lançou-se à estrada sozinho, um jovem, e foi para a Alemanha. Foi para a Alemanha e teve a aprender alemão. Portanto, tornou-se depois uma pessoa a dominar a língua alemã. Portanto, naquela época era muito estranho, né? Era muito raro. Que depois ajudou muito os seus negócios no Algarve. Portanto, ele tinha terrenos para vender terrenos, para construir casas, também era construtor civil, teve alguns negócios, também empresas de viagens de avioneta para as pessoas visitarem o Algarve, a costa do Algarve, por aí fora. Então é importante nós estarmos rodeados de pessoas inspiradoras. Eu, quando vou aos eventos de network marketing multinível, o que eu admiro nas histórias é perceber qual é a semente, qual foi a causa, qual foi o combustível, qual foi o motivo para a motivação da pessoa ter o sucesso que tem. Então é importante retirar de cada história que nós ouvimos esse grão de mostarda, esse talento, essa habilidade, portanto, essa semente que fez com que a pessoa fosse o que é. No fundo, ele teve que trabalhar, a definição do seu sucesso tem a ver com o ser. E ele era, era pessoa corajosa, era arrojado, tinha uma fé inabalável, era confiante, é o ser. Para ele ter algo, tem que ser para ter isso. Então estas histórias fascinantes de superação faziam-se acompanhar com outras perante as quais, quando as ouvia, eu esmorecia. Histórias sobre o que acumulou no ter após vingar na vida. Uma casa na cidade, uma casa na praia, um carro topo da gama, coleções de arte invejáveis. Enquanto ouvia estas histórias sobre o ter, sentia algo estranho. Surgiram perguntas dentro de mim, como: o que vais levar quando morreres? Vais deixar tudo que tens, mas será que vais conseguir deixar alguma marca, algum legado? Portanto, isto é que é o grande segredo da nossa vida, o nosso propósito de vida. Porque é que estamos aqui? Nós estamos aqui a partilhar, no fundo, este senhor está aqui a partilhar
os seus talentos, os seus dons. É o ser. E este ser tem a ver também com o seu legado. Porque eu quando li um livro que dizia assim, olha, como é que tu queres ser relembrado? Qual é a frase, ou slogan, ou a máxima que tu queres deixar na lápida do cemitério, da sepultura? Tipo, sei lá, às vezes quando penso assim, as pessoas aqui conhecem mais o Luís Paulo Zumba, o Luís Paulo espetacular, energético, inspirador. Agora há pessoas que só me conhecem como terapeuta, como coach. Então é importante a gente realmente pensar mesmo nisso. Como é que nós queremos ser relembrados? Sei lá, o inovador, o abrir caminhos, o único, o inabalável, sei lá. No fundo é o ser. O que é que tu queres ser como pessoa? O que é que tu queres deixar como ser humano? Como é que queres ser lembrado? Não é o ter a casa tal, o carro tal, não é o ter, não são os materiais, mas aquilo que eu deixei no coração de cada pessoa. O divertido, o sorridente, a criança adulta, sei lá, dá um nome, o sempre feliz, o resiliente. O que é que tu és? Como é que queres ser lembrado? Ok? Houve um livro que eu comprei, é a arte ou a ciência de ser milionário, ser rico. Eu fiquei interessado pelo início. Percebi quem era o escritor, o que é que ele era. E aparecia lá assim, filósofo e autodidata. E eu quando li aquela palavra autodidata, eu identifiquei-me, eu percebi que eu sou autodidata. Isso ajudou-me imenso, né? Se calhar quem me conheça também pode pensar e dizer isso. Ou o sonhador, que sonha grande, sei lá. Então mais tarde percebi que toda a sua vida foi focada em ter, por medo de vir a passar pelas mesmas dificuldades que enfrentou na sua infância. Portanto, há uma pessoa top numa empresa de network marketing, não vou estar aqui a falar. Eu vi a sua história. E a primeira vez que eu vi a sua história, então percebi que o ter, não é o ter, o ser dele, ou melhor, este do ter, né, focado, este no ter, aqui, que está aqui a falar por medo, o ter dele era medo de ser pobre como os pais. Portanto, os pais dele eram muito pobres, mesmo, era da aldeia, e então ele disse, eu não quero ser pobre como os pais, é tal coisa material. Então, ele neste momento é um dos melhores em Portugal, eu acho que é o melhor a nível de Portugal dessa empresa. Ele também teve que estudar imenso desenvolvimento pessoal. Ele é um dos oradores inspiradores incríveis. Para mim, em Portugal, ele é dos melhores. Ele trabalhou o seu ser. Mas o foco dele acabou por ser o ter, porque se calhar também na altura não sabia bem esta coisa do ser, né? Porque ele tinha medo de ser pobre, passar as dificuldades
Às vezes, se calhar a gente falando isto parece que é uma coisa negativa, mas para ele foi uma perspectiva positiva. Portanto, ele não querer ser como os pais, não passar a sua infância com bastante dificuldades, passar fome. Ele conseguiu ter muita coisa, mas em que pessoa se tornou durante o tempo em que viveu? Portanto, ele, esta pessoa, acabou por também depois começar a trabalhar o ser. Começou a ler livros de autodesenvolvimento, começou a tirar formações, mesmo de PNL, mesmo de coaching. Ele teve que aprofundar esta sabedoria para realmente entender a psicologia do nosso cérebro. Como é que funciona o nosso cérebro? Porque é importante quem conseguiu ele ser, como estava aqui a definir, ele conseguiu ser uma pessoa inspiradora, uma pessoa positiva, uma pessoa empática, uma pessoa, um grande líder, um grande orador. Portanto, para os filhos, para a mulher, para os amigos, para ele próprio, para a sua vida. Pensa nisso, o que é que conseguiste ser, o que é que queres ser para estas pessoas todas, para o mundo. Para o mundo. Se calhar queres ajudar a alavancar as pessoas, ajudá-las a ser pessoas prósperas, a serem pessoas empreendedoras, independentes, incríveis. Então percebi que podemos ter, mas se nos faltar o ser, o que acontecerá à nossa vida? Ok? Nós podemos ter muita coisa, mas se faltar o ser, qual o propósito desta vida? Qual o sentido desta vida? O que é que interessa, sei lá, de focar só no trabalho, para ter tudo e mais uma coisa, ter tanto dinheiro e depois esqueceste da tua família, esqueceste dos teus amigos, ficaste sozinho. E se calhar passaste por cima de muitas pessoas. Se calhar não foste correto com muitas pessoas. Se calhar acabaste por ser um chefe chato, uma autoridade que não é nada empático com as pessoas. Então é importante trabalhar o ser. Podes trabalhar o ser para ter o que tu queres. E de certeza que tu trabalhares muito bem esse teu ser, tu vais ter coisas incríveis. Eu vejo isso no meu dia a dia. E este ano estou a dar aulas em tantos sítios. Em tantos sítios. Nunca dei assim, em sítios assim diferentes. Já dei numa fase lá para o ano 2018, 2017, já dei. Um dos sítios que eu adorei trabalhar foi num hotel de Montargil. Já foi o CS, depois foi o Now, agora tem outro nome, em Montargil. Essa experiência aí foi espetacular. E porque é que eu consegui lá entrar? Porque realmente era uma pessoa, pronto, segura de mim, e eu é que até sugeri ao diretor de fazer lá aulas e fazer durante os 2 meses, julho e agosto. Primeiro tive de ser bastante confiante, ter uma boa relação também com o diretor do hotel, ser boa pessoa, ser bom profissional, ser divertido nas minhas aulas, ser pontual, ser um excelente profissional. Então, se nós formos isto tudo, portanto, tens que fazer este passo a passo, no sentido este trabalho
reversivo. O que é que tu queres? Queres escrever um livro? Então, para escreveres um livro, tens que ser escritor, tens que escrever todos os dias. Se queres fazer uma maratona, queres cortar a meta, então tens que ser atleta, tens que correr todos os dias. Se tu queres alcançar um valor extra mensal no network marketing ou no negócio, se queres ter isso ou queres ter um carro, então tens que ser uma pessoa com boas ideias, tens que ser disciplinado, tens que ter um planner, tens que ter um programa, uma estratégia, tens que ter algo que possas trabalhar em ti para conseguires. Tens que passar a ação, tens que fazer contactos, tens que conhecer pessoas, tens que vender algum produto, tens que fazer essa parte. A partir daquele momento decidi que ser era o que fazia sentido para mim. E a partir desse momento encontrei várias pessoas que se encontravam nesta busca altamente espiritual de ser em alguém, ou melhor, de serem, o ser aqui em letra maiúscula, de serem alguém, e rejetavam ter. Portanto, essas pessoas que têm os peer groups, esses grupos de empreendedores, pessoas milionárias, pessoas com muito dinheiro, pessoas com uma excelente mindset. São pessoas que começaram a trabalhar muito o ser. Trabalhar muito o ser. Então, pensa bem o que é que tu queres ser. Ou melhor, o que é que tu queres ter, mas para teres tens que ser. Então, cria o teu grupo ou fica num grupo de mastermind. Participa, adere a um grupo mastermind. Porque esses grupos de mastermind, eles ajudam-se mutuamente. São pessoas que reúnem-se, que estão juntos, que incentivam e ajudam-se uns aos outros. Trocam ideias, contam as suas histórias, trabalham muito a sua mindset. Curiosamente ou não, todas elas estavam falidas e eu fazia parte do grupo, né? Essas pessoas altamente empreendedoras ou milionárias, se calhar já passaram por algum desafio da sua vida, se calhar endividaram-se porque eles arriscam. E às vezes, quando a gente arrisca em certos negócios, em certas coisas, buenos dias, quando arriscamos, quando realmente lançamos em projetos, às vezes a coisa não corre bem e depois falimos, ficamos sem dinheiro. Mas são pessoas altamente blindadas com autoconfiança, uma autoestima, com uma boa mindset, portanto sabem como ser milionário, então eles começam tudo de zero. Eles sabem como alcançar certos patamares, sabem como conseguir aquilo que querem. Então, não funcionou desta maneira, vamos tentar outra. Vamos começar tudo de novo. Há oradores que são bastante conhecidos, que já passaram por uma situação de sem-abrigo. Faliram, ficaram sem dinheiro, tornaram-se sem-abrigos. Mas começaram e reergueram-se. Então percebi que isto não fazia qualquer sentido, porque o princípio universal é o da abundância, nunca o da escassez. Percebi que o princípio da espiritualidade nada tinha que ver com a religiosidade e com os seus dogmas. Percebi que tinha de parar de culpar os outros e a vida pela sorte madrasta. Portanto,
o sucesso, a pessoa ter sorte na vida. Não é sorte, é trabalho, é dedicação, é passar a ação. Percebi que tinha de fazer uma coisa agora, ou então jamais sairia daquela situação. Então esta é a minha máxima: ser, fazer, para ter. Não basta ser só positivo, pronto, ter uma ideia, fazer visualizações, à espera que as coisas caiam do céu, para termos algo. Se queres ter um carro, se queres ter uma empresa, se queres ter um negócio, se queres ter um ginásio, se queres ter uma loja, se queres ter um império, tens de passar a ação. Percebi que tinha de parar de fazer o que fazia para ter aquilo que queria, porque o que fazia não estava alinhado com o que eu era, com a minha essência e com o meu propósito de vida. Portanto, aquilo que obtinha era com muito esforço, desgaste e frustração à mistura. Eu gosto muito do plano 90 dias. Eu agora estou a ajudar uma pessoa que está com uma depressão, ou melhor, está há 20 anos com uma depressão, e eu criei um plano, um programa para ajudar a pessoa a sair dessa situação. E é um programa de 90 dias. Todos os dias ela tem que fazer práticas, fazer coisas para ver mudança. E essa pessoa tem que estar bem comprometida. Temos que ter pessoas à nossa volta que sejam comprometidos, que façam, ponham a mão na massa, que façam acontecer. Então é isso. Tinha de começar do princípio, e o princípio era ser. Portanto, o princípio é ser, fazer, para ter. Por isso é que nas sessões de coaching que eu faço, ou nas terapias, é muito importante, ou nas palestras, é muito importante, primeiro, a pessoa fazer uma autoanálise à sua roda da vida. Olhar para as suas áreas da vida, como é que está em cada uma das áreas. E depois arranjar uma solução estratégica para sair da situação que está. Tal coisa, se não estou satisfeito, se não estou a ter o que eu desejo, é porque não estás a fazer certas coisas e não estás a ser certas coisas. Tens que estar alinhado com os teus objetivos. E depois temos que ver os nossos valores. Isto é importante. E depois também ver as nossas crenças limitantes. Libertarmos dessas crenças limitantes. Portanto, é importante ser autêntico, ser verdadeiro consigo, ser verdadeiro com aquilo que quer, ser verdadeiro com a sua palavra, sem esquecer que precisava de colocar o meu ser em ação, caso contrário voltaria ao grupo de falidos. Portanto, se continuas a fazer algo que não está alinhado com o teu propósito, não está alinhado com com o teu objetivo, esquece. Se tu não confias, se tu estás com uma mente de esquecer, em vez de ter uma mente da mudança, da prosperidade, o que é que esperas? Que resultado esperas? O externo é um reflexo do teu interno. Como é que tu estás em termos de autoestima? Como é que tu estás em termos de amor próprio? De autocompaixão? Foco? Disciplina? Compromisso? Para evitar este retrocesso, precisava de agir, avançar e enfrentar os meus medos. Se nós temos que fazer certas coisas e não as fazemos por medo, por vergonha, esquece, não vai funcionar.
vai funcionar. Eu nas minhas aulas, ou mesmo nas minhas palestras, pronto, eu tenho autoconfiança, eu tenho alegria, eu tenho boa disposição, eu tenho coragem, eu tenho diversão nas aulas. Por isso é que as pessoas adoram as aulas. Por isso é que querem mais uma música, querem continuar e não se cansam. Porque saem daquele momento com uma autoestima, eu consigo elevar aquela gente toda, ajuda as pessoas a elevarem uma vibração espetacular. Tenho uma intenção naquelas aulas, fazer as pessoas felizes. Mas eu tenho que ser feliz. Se eu não sou feliz, não consigo transmitir isso aos outros. Por isso eu também tenho que ter, nas palestras, eu tenho que ter autoconfiança, tenho que ter confiança. Tenho que ser verdadeiro, tenho que falar no que funciona comigo. As pessoas notam. Se estou ali para despachar, se estou ali para cumprir o horário e já está. Ou estou ali para para criar emoção, criar magia, para ajudar as pessoas a sonharem, ajudar as pessoas a terem insights, a terem milagres na sua vida, sentirem-se gratas pela vida que têm, sentirem-se gratas por aquele momento. Para mim a vida é isto. É o ser estas coisas maravilhosas. Então, precisava de pegar no meu ser e fazer de forma autêntica, consistente, focada, com propósito e sentido. Temos que pegar no ser e fazer desta forma, com esta autenticidade, com esta emoção. Fazer com emoção, fazer com magia, com humor. Engraçado, ontem eu estava a dizer, agora vamos fazer um combate. E eu disse, pronto, combate não é aqui guerra. E ele disse, não, é amor. Um rapaz disse amor, uau, e é isso, amor, sermos amigos uns dos outros, estamos ali a curtir a cena, no fundo o tal combate ou despique, o que eu queria dizer é o despique, é a ver quem consegue gritar mais alto, mas grita mais alto que o outro. É este combate, este despique. Só dava. Ninguém vai receber nenhum prémio, nem troféu, nem nada. Portanto, aprendi que quando alinhamos o nosso ser com o fazer, a consequência é ter, mas ter de forma abundante, mesmo abundante, na carreira, nos relacionamentos, na saúde, nas finanças. Então é importante isto. Olhares para a tua roda da vida, olhar para as tuas áreas da vida e seres com o fazer para teres de forma abundante, de forma alinhada com o ser fazer. Imaginemos, tu queres plantar uma macieira. Tu tens que semear uma semente que dá esse fruto. Não podes estar a ser ou fazer uma coisa que não é como tal falar de alhos e outro bugalhos. Portanto, se tu queres plantar uma pareira, tens que ter sementes, semear sementes de pareira. De uma forma muito simples, a espiritualidade para mim ficou desmistificada quando integrei dentro de mim que estamos cá para dar corpo ao nosso espírito. Nós temos que dar corpo ao nosso espírito. Nós somos um ser espiritual a viver uma experiência terrena. Somos um ser espiritual, um ser verdadeiro, autêntico, puro, brilhante, lindo. Somos um ser a viver num corpo. Somos um ser espiritual a viver um
corpo, uma matéria, para experienciarmos emoções. Estamos aqui para termos emoções boas. Aqui não há boas nem más, nem positivas nem negativas. As emoções são o que nós fazemos delas. Para mim, por exemplo, a raiva. Houve um momento que eu tive uma grande revolta, uma grande raiva, quando precisei da ajuda dos meus pais para fazer o meu curso superior e não tive o apoio deles. Então, para mim, essa emoção eu usei-a como um combustível, como um boost, como uma catapulta, como um trampolim para dar o salto. Se calhar precisei disso. Isso é como aquela atividade em que o treinador, ou o orador, ou o professor diz: estão todos na linha da baliza de um campo de futebol, e diz: quem teve o apoio dos pais nos estudos tem um passo à frente. Quem, quando quer uma coisa e quer comprar uma coisa e os pais dão, ou tem uma mesada, é um passo à frente. Então eram só coisas, pessoas que tinham tudo garantido, tinham tudo dado, não precisaram de esforço para terem certas coisas. E as pessoas que eram órfãos, que não tinham pais, que não tinham mesada, não tinham bolsa de estudos, não tinha apoio, não tinham um apoio financeiro ou mesmo emocional, espiritual, whatever. Essas pessoas estavam-se a sentir inferiorizadas, estavam-se a sentir injustas, portanto, se calhar com raiva, ressentidas, rejeitadas. Então, ao sentirem, se calhar, essa emoção de rejeição, se calhar poucas, infelizmente, se calhar usaram essa emoção: eu consigo, apesar de tudo, eu vou conseguir passar à frente destes todos. Porque muitas das vezes, se formos até analisar essas pessoas que deram os passos todos lá à frente, eram pessoas obesas, eram pessoas com excesso de peso. Se calhar eram pessoas que até não gostavam delas próprias. Se calhar até não tinham uma boa autoestima. Tinham tudo garantido, mas se calhar nem tinham essas coisas, mas se calhar nem tinham amor. E os outros que eram secos, se calhar até eram desportistas, se calhar até nem tinham sapatilhas, não interessa. Esses que se calhar vão fazer essa prova, essa corrida, e vão chegar à frente dos outros. E ainda mais com esse sentimento, com essa emoção de revolta, de ressentimento, de rejeição, de raiva. Como costumo dizer, estes 4 R's, que eu ajudo as pessoas a curar, a libertarem-se, para terem abundância. Porque essas crianças, essas pessoas não tinham abundância. Se calhar tinham estes 4 R's. A raiva, o ressentimento, a revolta, a rejeição. E precisam se libertar disso. Então, nessa corrida, o primeiro vídeo que eu vi sobre isso, nessa corrida, reparei que, a maior parte deles eram negros, nos Estados Unidos, os outros eram mais brancos, e muitos deles resignaram-se, cruzaram os braços, acharam, que não iam conseguir. Só uma pequena minoria que deu tudo, eu consigo, pá. Apesar disto tudo, eu tenho capacidades. Agora só depende de ti, o que é que tu vais usar, como é que vais usar essas emoções que nós achamos que são negativas, que
que não são. Aqui não são negativas nem positivas. São o que a gente fizer delas. Ok? De uma forma muito simples, a espiritualidade para mim, volto a repetir, ficou desmistificada quando integrei dentro de mim que estamos cá para dar corpo ao nosso espírito, através da concretização dos nossos talentos e dos nossos sonhos. E enquanto os estamos a concretizar, devemos fazê-lo com um propósito maior. Portanto, fazer pelo nosso bem supremo e também pelo bem supremo dos outros. Com um espírito de missão. E isso passa por encontrar sentido para tudo aquilo que fazemos. Se calhar aquelas crianças, aqueles miúdos negros que sabiam que tinham uma missão. É como o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo teve que deixar os pais, teve que deixar a sua cidade, a sua aldeia, a Madeira, para ir para o continente, para a capital. E não tinha apoio dos pais. Mas ele tinha um sonho grande, uma missão grande. Se calhar é dar melhores condições aos seus pais. Não... Se calhar tinha medo de viver naquela pobreza. Temos que ter uma missão. Temos um espírito de missão. Se calhar aquelas crianças diziam, eu quero muito isto, eu quero entrar num clube, eu quero fazer isto. Por isso é que muitos atletas como Michael Jordan, grandes atletas de basquetebol, eles tiveram o sucesso que tiveram porque lutaram para isso. Porque tinham uma situação financeira e familiar muito difícil, muito conflituosa, muito pesada. Mas no fundo eu tinha uma missão. Agora, se não tivermos missão, se calhar desistimos logo à primeira. Não tentamos sequer. Simplificando, se estou focado apenas em ter, esgoto. Se estou focado apenas em ser, frustro-me. A solução para o conflito é fazer o que me apaixona com o meu ser, e daí resultará o ter de forma abundante. Portanto, este ano, de facto, este verão, eu tenho uma missão muito grande. Através de ser quem eu sou, dos meus talentos, das minhas habilidades, dos meus dons, eu posso fazer algo. Portanto, fazer retiros. Em setembro eu vou arrancar com retiros. Vou ajudar pessoas. Vou ajudar pessoas a transformar-se, a saírem dessa depressão, a saberem quem elas são, ter um propósito maior, ajudar elas a resgatarem os seus propósitos. E há uma ferramenta, uma sessão que eu faço que é a leitura da alma. Dizer à pessoa qual é o seu karma nesta vida. Isto também ajuda. Qual é a sua evolução espiritual? Qual é o seu arquétipo? Qual é a sua energia, a sua essência? Qual é o seu dom? Qual é a sua direção, o seu caminho? Se eu consigo ver isto e dar isto à pessoa, transmitir isto à pessoa, a pessoa fica com sentido de missão, fica a perceber quem realmente ela é e o que é que está aqui a fazer. Tem uma orientação, tem um mapa, tem uma bússola na mão. Então imagina eu no retiro a fazer esta leitura às pessoas, a transmitir isto. Então vamos à frase, que é uma questão, que é uma pergunta e também uma reflexão. Quem precisas de ser e o que precisas de abundantemente continuar a ter? Quem precisas de ser para ter? Portanto, eu para fazer retiros,
para ter sucesso nos retiros, eu tenho que trabalhar o meu ser, eu tenho que preparar-me para ser de uma forma, para pôr em prática, para fazer com essas ferramentas, com essas práticas, com essas atividades, para ter um retiro transformador, um sucesso. Então é hora, hoje é sexta-feira, não é? Como hoje é sexta-feira, é dia de fazermos a nossa chamatrina, que é a coisa que eu mais gosto nestas lives, que é às sextas-feiras. Malta, nós estamos quase a fazer 300 lives. Eu sei que este mês é um mês incrível, um mês de materialização, de realização. Realmente eu saber que eu, neste mês de agosto, vou alcançar as 300 lives. Eu neste mês de ter regressado novamente a um local onde estava aulas de zumba e hidroginástica do melhor mesmo, com 74 pessoas, 75 pessoas. Estou muito feliz mesmo. E quero poder fazer retiros com bastante gente. 30 pessoas. Transformar muitas vidas. Alegrar muitas vidas. Mudar muitas vidas. Se eu já tenho este sucesso neste tipo de atividade, do fitness, eu mal posso esperar mesmo neste lado espiritual. Eu sinto dentro de mim que eu vou ser mesmo surpreendido mesmo pela positiva. Se tenho este sucesso nesta minha profissão como fitness, em termos espirituais, isto vai ultrapassar, vai arrebentar com a escala, vai ser um boost, vai ser um máximo. Eu mal posso esperar por isto, porque realmente vai ser uma coisa incrível mesmo. E estou muito satisfeito, muito feliz por isso, por estar neste caminho, nesta jornada, neste processo. Então vou partilhar esta história, esta parte da chamatrina. Nós temos no nosso coração 3 chamas. E ela tem aqui esta chama é pequena, tem 1,5 centímetro de altura. Na maior parte das pessoas. Portanto, é o tal chama, aquela luzinha no teu coração. Então, a chama rosa do puro amor divino é a altura de fechar os olhos, está bem? Fechar os olhos. Localizada à esquerda, influencia o nosso bem-estar emocional, o amor ao próximo e a adoração a Deus. Fraternidade, compaixão, tolerância, bondade e caridade. Vais olhar para essa chama do lado esquerdo, com cor de rosa. Qual é o valor de 0 a 100? Qual é o número que tu consegues visualizar? Já vi? Meu? E temos o raio amarelo, dourado da sabedoria e iluminação divinas. Fica ao centro. Influencia a nossa capacidade de discernimento, o nosso bom raciocínio, a nossa verdade, justiça, sabedoria, conhecimento, compreensão e reconhecimento da presença do nosso eu superior. Então visualiza. De 0 a 100. Qual é o valor? Qual é o valor? Depois tem um raio azul do poder, da força divinos, situado à direita. Influencia a nossa vitalidade física, a nossa força interior, a nossa vontade, liderança, capacidade de ação, iniciativa, criatividade, confiança e fé. Qual é o valor que tu vês? Agora, podes gentilmente abrir os teus olhos. E se formos ver bem, este último raio, né, que é
da liderança, da ação, né? Capacidade de ação. Nós temos aqui o tal ser, fazer e ter. Este raio azul é o fazer. Fazer começa por um F, que é a tal fé. Ok? Depois temos o rosa, né? Que é no fundo tem a ver com ser. E o raio amarelo também acaba por ser também com ser. Então, se tiveres esta tua chama trina bem energizada, bem ativada, tu vais ter abundância, porque tu és esse teu ser, está alinhado, está com sabedoria, está com confiança, está com conhecimento, está com conexão divina, está com vitalidade, com força, com ação. E vais ter abundância, vais ter muita coisa para receber. E pronto, então hoje deve ter sido uma live bastante alongada, que já sabia, né? Sem interrupções. E até se calhar foi mais rica, mais proveitosa, se calhar até quem não teve se calhar muito atento, até pensou que se calhar fosse outro tema. Então estou super entusiasmado por mais uma sexta-feira. Hoje vai ser um dia longo. Vou começar agora a dar uma aula às 9h30 no ginásio e depois vou acabar às 11 da noite com uma aula de 1h30 à noite. E também com uma aula de hidroginástica pelo meio, com zumba. Então isto, e com zumba de manhã. Então está tudo a postos, tudo preparado para fazer deste dia, desta vida, um milagre. Fazer desta tua vida um sucesso, abundância. Ok? Então não te distraias. Ser feliz e faz os outros ainda mais felizes. Essa é a minha máxima, essa é a minha missão. Espírito de missão é ser feliz e fazer os outros ainda mais felizes. Quando alguém não te fizer feliz, pensa bem. Pensa bem. Como alguém me disse, Luís Paulo, pensa bem na tua vida. Pensa bem. Porque nós sabemos das coisas. Nós sabemos. Mas às vezes temos sempre aquela esperança, vivemos naquela ilusão que as pessoas vão mudar. E eu mudei muito. Mesmo trabalhei muito o meu ser para realmente o externo também mudar, mas às vezes nem assim. Porque os outros não mudam. Os outros não mudam. Mas muda tu. E depois fazes um balanço. Se realmente o que tu mudaste para melhor, ficaste melhor, mas o resto não. Então, se calhar não faz sentido estar num ambiente que te estás a prejudicar e te estás a magoar, e depois também vais minar tudo o resto. Ok? Então tens que ter as tuas áreas da vida com esta chamastrina a 100%. Não a 30, nem 45, nem a 60, nem a 75. 75 no máximo. 75 para mim é ótimo. Estás no topo. Depois é só subir para 100. Então desejo-te uma boa sexta-feira. Tudo a correr bem.
ouve esta live desde o início e vais ver que não vais te arrepender. E tudo que eu passei aqui hoje vai te ajudar a ir ao próximo nível, vai te ajudar a transformar a tua vida. Esta live é daquelas que são obrigatórias, é a base para o sucesso, é a base do autoconhecimento, é a base. Bom dia, Silvia. Portanto, este tema de hoje, o ser, fazer e ter, para ter, é a base da nossa vida, é a base do nosso sucesso, da nossa abundância. Ok? Então, ouve, enquanto estás a deslocar-te para o trabalho, ou quando estás a regressar do trabalho, ouve quando estiveres a lavar a louça, sei lá. Em vez de ter a televisão ligada, em vez de ir ver a televisão, ouve esta live. Vê quantas horas te passas a ver televisão, ou quantas horas passas a fazer scroll no telemóvel. Se ouvires uma live destas minhas, imagina a transformação que tu vais ter na tua vida. Isto acaba por ser um curso online, em que tu vais desbravar muita coisa, tu vais tomar consciência de muita coisa. E a nossa transformação só tem mesmo resultados se tens consciência das coisas. E como tem perguntas todos os dias e responderes bem essas perguntas, tu ficas alinhado com o que tu queres e ficas alinhado com o teu ser, que vai ajudar-te a fazer e a ter aquilo que tu queres. Portanto, não te distraias. Transforma a tua vida. Depois envia mensagens a dar o feedback. Ok? A dizer, olha, consegui isto. Graças às tuas palavras, graças a pôr em prática, graças a ter feito aquela questão, ajudou-me nisto. Fica bem. Até amanhã.